Boa noite a todos. Agradeço meu pai por ter ensinado semana passada, como tinha avisado antes. Fui para Honduras numa trabalho missionário de uma semana com jovens universitários que são estudantes de enfermagem. Então, a ênfase da semana foi médica. E tem duas médicas lá de Honduras que foram junto com nós nas clínicas que tentamos fazer e vimos durante a semana, umas 400 pessoas, mas foi uma ótima viagem. E parte o grupo que foi, são estudantes que faz parte do programa de enfermagem na universidade, e eu sou professor de uma das aulas, junto com uma das professoras de enfermagem, que é enfermagem, que é missões, enfermagem e missões. Então, eles, como parte do programa, é diferente ah, da, da ênfase. O programa tem pelo menos essa aula, que é uma aula intencionada para enfatizar o lado de missões e pensar como que enfermagem pode fazer parte disso, parte do plano redentor de Deus. Então, foi bem interessante, mas e graças a Deus, tudo tranquilo. Cheguei aí terça-feira de madrugada e tem sido corrido até então, mas graças a Deus estamos aí. Estamos continuando o nosso estudo aqui de Provérbios, vamos estar em capítulo 20 hoje. Só lembrando a todos, Provérbios é uma coletânea de expressões, o livro é uma coletânea de provérbios, e um provérbio pode ser resumido como uma longa experiência dita numa curta frase. E a ideia de provérbios é enfatizar duas opções, dois caminhos, duas maneiras de ser, duas maneiras de pensar, duas maneiras de tomar decisões, sendo a sabedoria de Deus e a tolice. E a sabedoria se constitui na presença de Deus e, e a atitude que nos põe nesse caminho é a atitude de temor, que é uma mistura de reverência que leva à obediência. Então, essa atitude, consciente da necessidade da presença de Deus, nos põe no caminho da sabedoria. A ausência disso já é a tolice. E o livro, então, do capítulo 1 a 9, faz uma boa introdução, do 9 até a metade do 31. É como se viver tanto a sabedoria ou a tolice, com vários temas esporadicamente diversos aí no decorrer dos capítulos, e o fim do capítulo 31 é um resumo de o que acontece se você escolheu estar num relacionamento íntimo com a sabedoria. Então vamos lá, capítulo 20, vou compartilhar minha tela e só lembrando a todos, se você quiser fazer um comentário, uma pergunta, clica na mãozinha virtual aí, que isso te eleva aqui na minha tela e fica mais fácil de eu saber. Tipo, por exemplo, o Fábio aí, ou está ilustrando ou já tem uma pergunta. Ilustrando. Então, capítulo 20. O vinho é zombador e a bebida fermentada provoca brigas. Não é sábio deixar-se dominar por eles. A, a ideia da sabedoria, ou parte do que é viver uma vida sábia, é nos colocarmos em submissão à presença de Deus, de forma clara, coerente, ah, com decisão própria, nos submetemos à presença de Deus. E a essência do que o que o mal faz é através de mentiras, através de astúcia, de se apresentar de uma forma que aparenta ser boa, de tentar nos enrolar, de nos convencer de que há outras alternativas e outros caminhos melhores.
Então, quanto mais clareza temos, melhor podemos tomar decisões e discernir entre um caminho e outro. Uma das coisas que torna isso mais difícil é quando estamos embriagados, quando estamos sob a influência de várias coisas, aqui sendo a bebida, que não nos coloca, do que nos colocar numa habilidade de clareza, nos coloca numa, numa uma experiência somos mais facilmente influenciados, não estamos pensando claramente. Então, isso já complica, só aí já é algo a se evitar. Aqui, ele enfatiza um lado ainda, uma parte mais problemática, que é a ideia de provocar brigas, de deixar, nos estando, quando não estamos tomando decisões claras, quando não estamos cientes, focados na presença de Deus, e ao invés estamos sob a influência aqui de bebida e provavelmente e mais facilmente sobre a influência do mal, brigas é uma consequência disso. E a ideia chave aqui é o dominar-se. Quando você se põe, quando você escolhe beber, embriagar-se, você está se permitindo -se ser dominado por uma outra influência que não é a clareza e a sabedoria da presença de Deus, no caso aqui, bebida. Bem, Brasil, beber é um dos nossos passatempos preferidos, entre outras coisas. Infelizmente, é um problema grave pelo mundo afora. A violência doméstica é normalmente agravado, ou é quase sempre em paralelo com a ideia de bebida, e vários outros problemas. Então, inclusive os problemas físicos. Então, já há 3.000 anos atrás, já havia o alerta de evitar se pôr sob o domínio de algo que não é a presença de Deus. O medo que o rei provoca é como o do rugido de um leão, e quem o irrita põe em risco a própria vida. Creio que nenhum de nós está sob o domínio ou a influência de um rei, não é assim que fazemos a nossa política. Mas o ponto aqui é importante assim mesmo, onde podemos pensar em Deus como nosso rei e temos que ter cautela. Eclesiastes alerta isso, e muita calma quando você se aproximar de Deus. E fale pouco, ouça bastante, cuidado nas promessas que você faz perante Deus, porque Deus vai te cobrir, vai, você vai esperar que você cumpra. E aqui, se pensarmos em específico esse rei aqui sendo Deus, já que não estamos sobre um rei físico, temos que ter cautela, e, e uma certa coerência, uma certa ideia de... Por isso que eu acho que a palavra temor é usada. Simplesmente podia se explicar, né? Olha, tenha reverência a Deus, isso leva à obediência, mas a palavra temor é usada em Provérbios, é usada em Jó, é usada em Eclesiastes, que eu acho que também inclui a ideia aqui expressa no versículo 2, de que quando nos aproximamos da presença de algo, de alguém que tem muito mais poder que nós, temos que ter cautela. E se não tivermos essa consciência, estamos colocando a nossa própria vida em risco. A vida espiritual, sem dúvida, e até mesmo física, né? Podemos ter consequências aí com implicações físicas. Então, acho que essa seria uma aplicação talvez mais apropriada para nós, mais uma vez, sendo que não temos muita interação com reis.
que naquela época antiga eram meio que absolutos. O que falavam e acontecia, né? E o que é, sem dúvida, o caso de Deus. Então, muita calma, muita cautela, muito temor e aproximar-se de Deus com essa atitude. Meu pai, Ô, Júnior, a palavra temor aparece 102 vezes na Bíblia, sendo 37 no Novo Testamento, de acordo com o Google aqui, né? então, sem Cento, dúvida, 102 vezes, né? E é. gostei do ponto que você deixou bem claro, que não é somente o lado positivo, tem também um lado negativo, né? Uhum. Então, bom ponto. Obviamente, temor é um conceito importante, né, no relato bíblico. Versículo 3: É uma honra dar fim a contendas, mas todos os insensatos envolvem-se nelas. Para começar, dois pontos interessantes aí. Um é: devemos contribuir para o fim de contendas, para o fim de conflito, rumo à resolução. Há uma honra na tentativa rumo à resolução. Mas o oposto disso é o insensato que, ao invés de progredir rumo a uma resolução, não só isso, também está com grande disposição de se envolver em conflitos, de entrar na fofoca, de passar fofoca, de jogar fogo, como que é, lenha na fogueira, a ideia do que ser uma presença de calma, harmonia, paz, resolução, é o oposto. A pessoa entra lá e eleva o conflito. E não devemos ser pessoas assim, não podemos ser pessoas assim. A presença de Deus, desde Gênesis 1, ah, é uma presença transformadora de caos à ordem, de incerteza a propósito, de escuridão à luz, do nada à vida e assim por diante. E a nossa presença tem que refletir isso aqui especificamente em termos de conflito. Temos que ir rumo à resolução. Lá em Mateus 18, o alvo lá é resolução. O alvo lá não é, o ponto-chave lá não é excluir a pessoa. O ponto-chave, até o excluir, o excomungar, o alvo ali ainda é resolução. É que a pessoa, estando lá no mundo afora, sinta-se em contraste com o que era a comunhão da igreja, sinta-se à vontade de voltar. Então, até mesmo ali, o rumo, o ponto é resolução. E quando diz lá onde tiver dois ou três, né, Deus está conosco, o ponto ali é que quando pessoas se reúnem para a resolução de conflitos, Deus está presente. Deus está querendo resolução, Deus quer paz, porque a consequência do mal é sempre o aquebrantar de resoluções, o aquebrantar de relações. Consigo, com Deus, com outros, e com a criação. Então, Deus está tentando resolver isto, unir, trazer resolução a esses problemas. Então, há uma grande honra nisso. Então, participe rumo à resolução e não ponha lenha na fogueira, né? Não fica intensificando os problemas. Versículo 4. O preguiçoso não ara a terra na estação própria, mas na época da colheita procura e não acha nada. Então, tem algumas coisas a se enfatizar aqui. Primeiramente, é o fato de não fazer, né? Não fazer o que é preciso. Se você vai colher, tem que plantar. Isso aí, você não tem que ser não tem que estar envolvido aí com
ser um fazendeiro para saber que isso é verdade, né? Você vai colher o que plantar. E se você não planta nada, na época de colheita, você vai colher nada, né? Se você planta preguiça, vamos dizer assim, você vai colher nada. Se você planta esforços, né, você vai colher as consequências desses esforços. Aqui também tem o ponto de ser a maneira, a estação própria. Não é esforço simplesmente por esforço. Tem que ser em maneira própria, na hora própria, da forma correta. Timing, que é a palavra timing em português. Momento certo? É, isso. O momento certo faz a diferença. É importante. Eu lembro quando eu estava fazendo. Tinha um professor na universidade, ele dava aula sobre família, casamento, resolução de conflitos, comunicação, esse tipo de coisa. E ele disse uma vez lá que a coisa certa dita na hora errada vai ser recebida como a coisa errada. Então, a hora certa é importante. Assim como o esforço é importante, né? O investimento. E tem pessoas que, no geral, não sei se tem alguém aí que envolve-se em colheita e plantar e assim por diante, mas uma aplicação que poderíamos fazer é muitas vezes a gente quer ter um casamento bom, mas investe em nada. A gente quer ter filhos bem educados, mas investe em nada. A gente quer ter boa saúde, mas faz nada rumo à saúde, vamos dizer assim. Queremos os resultados, mas não queremos o esforço. Queremos uma igreja feliz, em harmonia, com todo mundo se dá bem, mas a gente faz nada rumo a isso. Ah, Fernandinho, depois o Wesley. Boa noite, Enio. Boa noite a todos. Em relação ao versículo anterior, que foi falado aí que o insensato ele busca, né, as contendas, né, tá ali se envolvendo nelas. Aí você falou que interessante esse ponto de que é como se a divisão, a separação fosse parte da essência de Satanás, né? Ou seja, lá no Éden começou, né? Ele dividiu o homem de Deus, a separação de homem do homem para com Deus, essa separação. Então, a essência do mal em Satanás é sempre dividir, né? As pessoas, para o Provérbios, falam lá, né? As coisas que Deus odeia, a última é a divisão entre irmãos. Enquanto Jesus veio para nos aproximar de Deus, ser o reconciliador, trazer essa paz, essa união, e a igreja representa isso, né? Essa unidade que temos. Satanás, a essência dele é causar sempre essa divisão, né? Essa separação entre o homem e Deus, o homem e a verdade. Não sei se está certo esse entendimento. Sim, não, exatamente. As consequências que a gente vê lá em Gênesis é tudo. O primeiro problema é que é um rompimento do relacionamento com Deus. E isso leva a um rompimento com o relacionamento do homem e a mulher. E o rompimento ali também é interno, com a imagem de Deus em cada um. E aí as consequências disso leva a um rompimento com o plano de Deus em ser uma presença transformadora, porque aí ele sai do jardim para entrar num caos. E aí a próxima história é um irmão matando o outro. Então, e vai dali para frente, né? Toda essa bagunça que a gente tem aí é por rompimento de relacionamentos, primeiramente com Deus, consigo, com outros, com a comunidade, o propósito de Deus. E Jesus veio reunir isto, né? Restaurar isto através do seu sacrifício, né? Sem dúvida. Esdras? Ô Enio, isso aí tem a ver também com aquele Salmo 126, 5 e 6, que diz assim: os que com lágrimas semeia, com júbilo se farão. Os que saem andando e chorando enquanto semeia, voltando com júbilo, trazendo os feixes. Né? A pessoa investir no casamento, como você estava falando aí, certo? Tem a ver também, pode se relacionar ou não. Sim, tem sim. Eu dei uma aula uma vez lá na universidade sobre você colhe o que você planta.
E muitas vezes a gente tem uma vida cheia cheia de mato, vamos dizer assim, né, nos nossos relacionamentos, aquebrantados, muita dificuldade financeira, problema no casamento, problema de saúde, problema de, né, mil e outras coisas. E a gente fica muitas vezes surpreso, o que está acontecendo? Não para pôr a culpa ou pôr a responsabilidade 100% na pessoa, porque muitas vezes a gente colhe o que outros plantam. Mas temos parte nisso, temos uma responsabilidade nisso. E precisamos ser ativos. Não creio que muitos irmãos acordam de manhã e, vou ser preguiçoso na minha fé. Mas precisamos, muitas vezes somos assim, meio que neutros. A gente vai, senta lá, esquenta o banco e, e fica meio ali o negócio. Precisamos ser ativos, ativos. E quando somos ativos, Deus honra isso. Há uma colheita que vem desses investimentos em todas as áreas da nossa vida. E creio que quando a Bíblia faz essa correlação, é nesses termos. Não é que se você ama Jesus, quer dizer que você vai sempre ter o melhor emprego, o melhor carro, o melhor não sei o quê, mas há um impacto nessa direção. Quando você toma decisões que são coerentes com a presença de Deus, há implicação na nossa saúde, nossos relacionamentos e nossas finanças e assim por diante. Não é uma questão de garantir, mas é uma questão de você planta e colhe. Infelizmente, outros estão plantando, e muitas vezes a gente acaba meio que tendo mato no meio das coisas lá que não fomos, né? Tem até uma história que Jesus conta, né, de que o inimigo veio e jogou mato, semente lá de noite. Então, não somos 100% responsáveis a tudo isso, mas temos uma responsabilidade, temos uma parte que devemos fazer e essa é a nossa parte. A nossa parte temos que ter investimento, temos que ter intensidade, temos que ter iniciativa, e não ficar meio que à toa, né? Tanto na nossa fé quanto em qualquer outra área da nossa vida. Os propósitos do coração do homem são águas profundas, mas quem tem discernimento os traz à tona. Em outras palavras, temos propósitos, intenções que muitas vezes está bem fundo lá, que não é fácil as pessoas verem e entenderem, muitas vezes até nós. Agimos de forma que muitas vezes a gente não sabe nem por quê, mas tem um porquê. É que o negócio está meio na escuridão. Mas a pessoa que é uma pessoa dedicada a definir, a aprender cada vez mais a vontade de Deus, contemplar, pensar, analisar, definir não só individualmente, mas de forma coletânea, com irmãos e irmãs, e estudo, e pregação, quer dizer, todo esse processo isso vai somando clareza às nossas vidas, às nossas decisões, aos nossos pensamentos, aos nossos traumas, às nossas dificuldades. Estou lendo um livro aí que é em inglês, The Life Worth Living, é A Vida que Vale a Pena. Seria mais ou menos uma tradução equivalente. É um livro interessante, escrito por 3 professores de uma universidade bem famosa aqui nos Estados Unidos, que não estão escrevendo exclusivamente pelo foco da fé, também incluem Jesus, mas incluem vários filósofos e pensadores e assim por diante. Mas é interessante que os pontos que eles estão fazendo são bem interessantes e eles dividem o ser humano, no geral, em 3, 4 níveis de pessoas. Um é a pessoa que vai com o fluxo. E talvez eu mencionei isso já numa lição passada, mas vale a pena mencionar de novo aqui. É a pessoa que vai com o fluxo. O que a sociedade está fazendo no geral, a pessoa não pensa muito se vale, não vale,
está indo, na onde a direção está indo, as pessoas estão indo, a pessoa vai lá, acorda de manhã, tem o trabalho, vai para o trabalho, tem suas contas, tem sua casa, tem seus relacionamentos, mas segue porque está todo mundo seguindo essa direção, sem muito pensar, sem muito analisar. O segundo nível é a pessoa que para pensar o que eu quero na minha vida. O que eu quero? Pessoa com mais intenção, mais discernimento. O que eu quero? Aí o próximo nível é a pessoa que pensa, que para pensar o que eu quero em comparação com a minha vida está me ajudando a alcançar o que eu quero? O jeito que eu estou vivendo está progredindo os meus alvos de vida? Então, a pessoa pensa para pensar isso. O próximo nível, que eu acho que é o nível que eles dizem ser mais produtivo e faz sentido, e é a pessoa que para pensar o que eu quero vale a pena querer? As coisas que eu acho importante, dinheiro, saúde, seja lá o que for, riqueza, fama, vale a pena querer? E eu somaria assim, um foco a mais, seria: eu estou querendo, o que eu quero é o que Deus quer para mim? Seria uma outra maneira de fazer essa pergunta. Mas quem nunca para pensar em nada disso, meio que vai aí com vamos ver o que acontece, e não analisa sua vida, não para pensar como a sua criação está influenciando o seu presente, o seu passado influenciando o seu presente, como se os traumas do passado, o que é a implicação para o hoje e assim por diante. A pessoa não para fazer isso e o seu crescimento é meio que sem querer querendo, se tem algum crescimento espiritual. Aqui o negócio é uma pessoa com intenção ativa nesse processo. Número 6, versículo 6. Muitos se dizem amigos leais, mas um homem fiel, quem poderá achar? O ponto sendo o quê? É fácil dizer, eu sou seu amigo, principalmente em mídia social. Você tem lá 1.733 amigos, mas, na verdade, você conversa com 3. E dos 3, se precisar de ajuda, talvez um. Então, temos que ser um pouco mais introspectivos em nossas amizades, tanto em termos de quem são nossos amigos, e também para pensar, eu sou um amigo leal aos meus irmãos e irmãs em Cristo? Eu sou esse tipo de pessoa? Então, você pode pensar tanto do um do outro. Eu acho que nós devemos interagir com todas as pessoas, no sentido de nós sermos uma influência a eles. A diferença é, quando pensarmos no nosso círculo mais íntimo, ali temos que ser mais intencional. O nosso círculo maior, vamos interagir com todo mundo, porque naquela ênfase, eu estou tentando ser uma influência nas pessoas. Mas quando em termos de quem vai ser uma influência na minha vida, em termos mais íntimos, né, o círculo menor, temos que achar pessoas assim, pessoas fiéis, pessoas leais, pessoas comprometidas a Deus, pessoas que estão tentando refletir a sabedoria de Deus e assim por diante. Então, é importante tentar notar isso, analisar, observar isso e, de forma intencional, só permitir esse tipo de pessoa entre no nosso círculo mais íntimo. No geral, nós devemos ser esse tipo de pessoa. Temos que ser este tipo de pessoa. Que é fácil falar, eu amo meus irmãos, minhas irmãs, mas quando a pessoa está com problema de saúde, problema em relacionamento, problema com os filhos, problema com dinheiro, quem que vai lá ajudar? Quem que vai lá
orar? Quem vai lá chorar com a pessoa? Quem vai lá dar conselho? Quem vai lá cortar a grama para a pessoa? Quer dizer, seja lá o que for, quem que investe nesse momento de necessidade? É esse tipo de pessoa que temos que ser. E é esse tipo de pessoas que devemos ter em nossa vida. É importante notar a ênfase aí, tanto de um jeito ou de outro. Versículo 7. O homem justo leva uma vida íntegra, como são felizes os seus filhos. E, mais uma vez, no geral, os provérbios aqui são escritos com ênfase masculina, porque entendo que o propósito original desta coletânea, na qual chamamos do livro de Provérbios, era a intenção de usar para treinamento de jovens homens em posição de liderança no governo. Mas você pode, o ponto é claro para qualquer direção. Você pode pôr a palavra pessoa aí. Devemos ser pessoas justas, íntegras, pessoas que vivem de forma, aqui com a ênfase em sendo em pais e mães, devemos ser do tipo de pais e mães que vivem de forma que abençoam aos seus filhos. E aqui a palavra íntegra, não creio que exclusivamente quer dizer honestidade. Muitas vezes a gente usa essa palavra sinônimo, que inclui a honestidade. Especialmente é ênfase quando se fala em dinheiro e assim por diante. Mas a palavra íntegra, na sua definição mais abrangente, quer dizer integração. É viver uma vida integrada, onde todo a maneira que eu sou um pai, a maneira que eu sou um marido, a maneira que eu sou um filho, a maneira que eu sou um professor, que eu sou, todos os lados da minha vida são integradas dentro da fé, dentro da sabedoria de Deus, dentro da presença de Deus. E isso, sem dúvida nenhuma, é uma bênção aos filhos. Você cria, se há uma proporção maior em criar filhos que refletem isso também na vida deles, quando criamos uma vida assim. Em outras palavras, se você vai na igreja, leva seus filhos, o que é uma boa coisa. Só que aí em casa está lá gritando, bebendo, quebrando as coisas, essa falta de integração não é produtiva. Muitas vezes bem o oposto de produtiva. Cria danos nos seus filhos pela hipocrisia e assim por diante. Mas quando vivemos uma vida integrada, ou pelo menos estamos vivendo uma vida na tentativa de ser integrada, isso é uma bênção aos nossos filhos. Quando o rei se assenta no trono para julgar, com o olhar esmiuça todo o mal. Em outras palavras, quando o rei senta lá na hora de julgar, o que era uma prática da época, o rei, a seriedade do momento é claro. O rei, o que falar vai acontecer. Então, se o rei simplesmente dá aquela olhada de séria, de as coisas têm que mudar ou consequências vão vir, isso já é o suficiente, ou devia ser o suficiente, para fazer uma mudança e não necessariamente, então, precisa-se das consequências do julgamento. Em outras, mais uma vez, eu e você não interagimos com reis. Quando Deus, o fato de que Deus está e vai eventualmente nos julgar de forma com implicações eternas, devíamos agir conscientes disso e que o simples fato de saber que Deus é um Deus que julga, um Deus que vai exigir de nós ou espera de nós um tipo de vida que é coerente com a sua presença, que envolve a maneira que tratamos os outros e assim por diante, isso devia ser o suficiente para nos motivar. Não precisamos ser julgados e sofrer as consequências. Não deveríamos ter que ser julgados
e sofrer as consequências para então aprender. Bem, talvez seus pais eram assim. Se seus pais fazem aquela cara para você, você sabe que o negócio está na hora de mudar, porque se não mudar, vem consequência. E a ideia é essa. Espera-se que isso é o suficiente para motivar a transformação, para motivar o agir diferente. Caso contrário, vai vir consequência. E aí o negócio dói mais. Então, com essa coerência, com essa ideia de que Deus está nos dando a chance de mudarmos antes do julgamento, é exatamente o que Jesus veio para fazer. Não vim para julgar, ele veio para criar oportunidade e para enfatizar a seriedade e a necessidade de transformação em Jesus. Mas vai haver momento de julgamento, com implicações eternas, e também tem o julgamento no dia a dia aí, né, das coisas que acontecem em nossas vidas, na qual, de um jeito ou de outro, Deus se envolve. Vamos aproveitar a oportunidade de mudar sem ter que sofrer as grandes consequências que muitas vezes, inevitavelmente, vêm. Então, um ponto importante aí. Versículo 9. Quem poderá dizer, purifiquei o coração, estou livre do meu pecado? A implicação é ninguém. Ou até mesmo antigamente, ou não por muito tempo, né? Porque você podia ir ao templo, tinha lá um processo todo de resolução, de perdão, de, né, se estar bem com a presença de Deus, mas era situacional, era temporário. E o que Jesus veio fazer tem uma implicação eterna e uma aplicação, uma prática prolongada, o que é um momento apropriado, porque não foi muito tempo depois da vinda e retorno de Jesus, de que o templo foi destruído e até esse dia não tem sido reconstruído. Então, em termos de o que a lei exigia pelo Velho Testamento, não tem tido oportunidade de resolução de pecado através daquele mecanismo. Mas em Jesus tem. Mas mesmo aqui que não tenha... A ideia é que ainda não tem Jesus em mente, o ponto é de que somos limitados na nossa habilidade de resolver a nossa vida, de melhorar a nossa situação, de perdoar, né, de trazer perdão aos nossos pecados. Então, a sabedoria está em reconhecer esses limites e se apegar mais ainda a Deus. Ser mais um motivo para se apegar a Deus, porque é Deus quem nos livra dos nossos pecados. O que é interessante, um versículo seguindo o ponto de que se o rei faz aquela cara, você deve melhorar a sua situação, porque senão consequências virão. E aí aqui a ideia de que somos limitados em resolver os nossos problemas. Mas a presença de Deus é o que faz a diferença, e a sabedoria está nesse reconhecimento e ir rumo a isso, rumo a Deus para essa resolução. Versículo 10, aqui um pouco da prática de como pecamos muitas vezes. Pesos adulterados e medidas falsificadas são coisas que o Senhor detesta. Por que seria isso? Primeiramente, é desonesto. Deus é um Deus de verdade, um Deus de clareza, um Deus de justiça, um Deus de justiça que tem implicações ao bem-estar relacional às pessoas. Aqui, quem mexe com pesos, né, para ganhar mais dinheiro, para começar, está abusando dos outros, está tirando vantagem das pessoas, está mentindo, está sendo injusto, está sendo ganancioso. Então, os pesos adulterados ou medidas falsificadas são simplesmente um sintoma
de problemas muito mais profundos e muito mais abrangentes. E por isso Deus detesta, porque há implicações de vários níveis, inclusive níveis relacionais, e cria uma comunidade onde pessoas estão tirando vantagem uma das outras. E também fora, né, falei, é uma consequência de ganância, injustiça, mentira, coisas que são opostas ao que Deus intencionou para a nossa vida e para os nossos relacionamentos e comunidade. Infelizmente, do que eu me lembro do nosso Brasil querido aí, é um Brasil de muita corrupção. Muita corrupção. E não é só no governo, não. O governo é um reflexo, principalmente numa sociedade onde escolhemos, elegemos, temos um certo nível de participação no processo. O governo reflete o povo, reflete a situação geral do país. Então, um país com governo corrupto é um país que tem corrupção em todos os níveis. E é infeliz isso. E muitas vezes até que aceitamos, né? Esse é assim que é e vamos fazer o que tem que fazer. E muitas vezes até participamos nesse processo por falta de alternativas, ou pelo menos achamos que faltam alternativas, e até meio que aceitamos. Ah, pois é, o cara meio, o presidente, o governo, governante, o polícia já rouba, mas também faz. Então, o outro roubava mais. Esse tipo de linguagem que a gente meio que até aceita que isso é verídico. E aí vivemos aquela vida que conhecemos as consequências, né? Temos que ser pessoas honestas, pessoas justas, pessoas que não participam não somam a esses problemas. Temos que eleger pessoas que refletem, né, o melhor possível e orar bastante. Né, eu voto porque eu acho que é um privilégio que, no geral, historicamente, a maioria das pessoas não tem, não tiveram e não tem. Mas eu sempre voto com muito lamento e muita dor no coração, bastante oração. E o que eu não faço, porque, pelo menos na minha opinião, até então, não teve candidato nem aí nem aqui que vale eu, como um cristão, a fazer uma campanha, tentar convencer outros que essa é a melhor opção. Que não creio que refletem a, a presença de Deus, mas isso é uma opinião. Mas, indiferente disso, em nível pessoal, temos que ser pessoas justas, pessoas honestas, que participam rumo à resolução desses problemas que temos e não agravam o problema. Versículo 11. Até a criança mostra o que é por suas ações. O seu procedimento revelará se ela é pura e justa. E Jesus disse isso, isso é dito em muitas outras maneiras. A ideia é você vai realmente ver o que está no coração da pessoa pela maneira que a pessoa age. Não adianta a gente ficar tentando adivinhar, achando que sabe os motivos. Que a gente mais erra do que acerta. Quando começamos a julgar motivos, intenção que está no coração. Não sabemos, Jesus sabia, Deus sabe, mas eu e você não. Mas o que a gente pode assessorar é as ações. E mesmo assim com cautela. Mas com tempo e discernimento e observação, a gente começa a ver como as pessoas, pelo menos em parte, o que a pessoa tem no coração, pela forma que a pessoa age. Isso é verdade de criança e isso é verdade de adulto. E, né, Jesus disse isso, Paulo disse isso, Pedro disse isso.
sobre o tipo de pessoas que clamam seguir. João disse isso, que clama seguir Deus, clama seguir Jesus, mas são anticristos, agem de forma que não reflete o que falam. Falam que amam Deus, mas agem de forma que não. Então, o que temos que notar é a ação. E na nossa vida é a mesma coisa. Você pode falar o que você quiser. Ah, eu amo Jesus. Só que aí você odeia seus irmãos. João diz que você é mentiroso. Então, temos que agir de forma que reflete. Você pode dizer que você ama seu cônjuge, mas aí você age de forma que trata mal. Você pode até intelectualmente querer amar o seu cônjuge, acreditar que você ama o seu cônjuge, mas as suas ações não refletem o que você diz. E as ações pesam mais, tem mais impacto do que só o que você fala. 12. Os ouvidos quem ouvem e os olhos que veem, os ouvidos que ouvem e os olhos que veem foram feitos pelo Senhor. A ideia aqui não é só descritiva, que Deus fez mais que só ouvidos e olhos. A ideia aqui é intenção. O que a gente ouve, o que a gente põe na mente pelos nossos ouvidos e o que a gente põe no coração e na mente pelos nossos olhos, foi criado com intenção. Deus criou isso com a intenção da gente coletar o que reflete a sua presença, de a gente pôr para dentro o que Deus quer. Então, Deus criou esses mecanismos, né, olhos e ouvido, para a gente pôr para dentro a sua bondade, a sua missão, o seu propósito, a sua presença. E não usar para coisas do mal. Pô, a gente ouve aí tanta tranqueira e os nossos olhos enfatizam e traz para dentro tanta coisa errada. E não foi para isso que Deus criou. E, inclusive, a palavra Senhor aqui é o senhorio de Deus criando mecanismos para a gente encher a nossa mente e coração de coisas que refletem o seu senhorio, o seu reinar em nossas vidas. Então, creio que a ênfase aqui é esta. Vamos ver aqui nosso tempo. Vamos ver o 16 aqui. Tome-se a veste de quem serve de fiador ao estranho, sirva ela de penhor, de quem dá garantia a uma mulher leviana. A ideia aqui, alguém tem outra tradução aí do que leviana? Não é uma palavra que a gente usa com grande frequência. Eu posso ler aqui. Uhum. Tome-se a roupa aquele que fica fiador por outra, e por penhor aquele que se obriga por estrangeiro. Então, a ideia aqui, a ênfase aqui é em ser fiador. O que é infeliz? Que no Brasil muita coisa não acontece se alguém não for fiador. Mas é um risco. É um risco. Você ser fiador, principalmente de pessoas que você não conhece, sendo a ideia do estrangeiro ou a pessoa que não faz parte da sua comunidade, até mesmo do que faz. Ser fiador é perigoso. Jesus, de uma maneira, foi o nosso fiador. E olha o que custou a ele. Vai custar, porque se o banco, por exemplo, não empresta dinheiro a alguém, é porque o banco não considera que essa pessoa é capaz de pagar a dívida. Então, se exige um fiador, é quase que a garantia de que o banco tem em mente você, o fiador, como a pessoa que realmente está fazendo a dívida. A outra pessoa lá é meio que quase que irreverente, quase que não faz diferença nenhuma. Porque quem vai ser cobrado, eventualmente, é o fiador. E essa ideia, temos que ter essa coerência, temos que ser essa. Eu não
encorajo a gente ser fiador facilmente. E creio que aqui está dando esse alerta. Pode-se ter exceções e assim por diante, muitas vezes, principalmente como que o negócio funciona no Brasil, a decisão é de cada um. Mas temos que ter esta ter saber essa realidade aqui de que é o fiador que vai ser cobrado. Ah, e há perigos nisso, especialmente se você está sendo fiador para a pessoa que você mal conhece, né? Você vai perder sua veste, você vai perder outras coisas. Ah, Giovanni? Questão de finanças, contabilidade, sempre se aconselha alguém que quer ser fiador de alguém, aquela compra que tu está sendo fiador, aquela compra é tua. Se ele não pagar, tu que vai pagar. Então, só seja fiador de alguém se ele não pagar, tu tiver condições de pagar. Avoca essa compra para tuas despesas. Ela é tua, reservada, separada. Não pagou, tu está ali pronto para pagar. Nunca seja fiador de uma coisa que tu não tem condições de pagar, se ele não pagar. Bom Questão de ponto. finanças. Bom ponto, que nem a responsabilidade do banco vê a responsabilidade do fiador. Uhum. Vamos ver mais uma aqui e aí a gente conclui. 17. Saborosa é a comida que se obtém com mentiras, mas depois dá areia na boca. A ideia é que quando você está ganhando algo através de mentira, você acaba se achando esperto. Olha, eu que dei o rolo na pessoa, olha o que eu ganhei, olha o que os outros, os burrinhos lá não sabem, estão tendo que fazer a coisa certa. Se há um sabor bom, você acha que você ganhou algo, você se sente bem, mas o ponto aqui é que, eventualmente, uma maneira ou outra, o negócio vai ser ruim para você. Que não se ganha coisas boas a longo prazo com mentiras. Ah, que Deus não é um Deus de mentira, Deus não é um Deus de injustiça, Deus não é um Deus de rolo. Então, temos que saber disso, que eventualmente, um dia ou outro, uma maneira ou outra, hoje, amanhã, ou do outro lado da eternidade, as consequências, vai haver um gosto ruim das coisas que a gente fez, e ganhou através da mentira. Ok, vamos parar aqui para o nosso estudo, e aí semana que vem a gente retorna dando continuidade. Algum ponto